Insights, o podcast do Bradesco. Qual que é o grande ponto? É um processo que está em cima de ponto cego. Então, uma empresa tem 100 mil, 10 mil colaboradores com cartão frota ou com algum modelo de pagamento. E aquele colaborador, ele tem muita influência sobre a decisão de quando abastecer, quantos litros e etc. É muito fácil abrir um espaço para fraude nesse modelo. A gente é como se fosse, em outros sentidos, o iFood que se utiliza dos restaurantes. A gente quer, de fato, aumentar a galonagem dos postos. A gente quer adicionar, venda onde ele não consegue chegar, porque o posto ele tem uma limitação física, ele fica parado e faz as vendas, ele é uma figura passiva. E a gente quer trazer clientes que ele não alcança de outras regiões, de fato, pegando o combustível dele e abastecendo frotas onde ele não alcança. E aí, pessoal, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Arthur Arraes e este é o primeiro episódio New Gen, um espaço do Insights que a gente conversa com jovens CEOs, empresários e que estão transformando o mercado com um novo jeito de pensar. E hoje é uma edição super especial que a gente está aqui com uma empresa disruptiva e que pensa de uma forma super diferente quando a gente fala de combustível, quando a gente fala de atender o cliente de uma forma super específica, né? E eu queria aqui cumprimentar os dois fundadores. Ricardo, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Arthur. Obrigado mesmo pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo. Boa. E também ao outro fundador e irmão do Ricardo, João, muito obrigado e seja bem-vindo ao Insights. Obrigado pelo espaço, Arthur. Boa. Pessoal, eu queria começar essa conversa perguntando aqui para vocês como que surgiu essa ideia de empreender, né? E como é que começou a ideia da Versa, o que é a Versa. Acho que é interessante para a turma escutar um pouquinho aqui sobre a empresa. Show. Bom, eu e meu irmão, a gente sempre teve uma proximidade muito forte e a gente sempre ensaiou algumas ideias. A gente vem de uma família que incentiva bastante isso, amigos que também se envolvem bastante com novas ideias, mas não tinha tido nenhuma ideia que cativasse a ponto de tirar ela do papel. A gente ensaiava alguns discursos, levava para a família, não aprovavam muito e etc. Até o momento da Versa, que eu fazia uma faculdade de ponta, que é o INSPER, uma faculdade com uma dificuldade extrema, e eu era o pior aluno da faculdade, estava saindo de uma prova que eu estava zerando, a prova começava às 7h30 da manhã, eu entreguei ela às 7h32 e tinha a mensagem de um amigo meu pedindo socorro. E ali nasce a ideia da Versa, uma ideia que hoje a gente tem conseguido conquistar um bom espaço, com uma atratividade muito boa para os clientes, para os investidores. Tem sido um modelo bem interessante. Não, a história de empreendedorismo tá bonito aqui, né, João? O Ricardo era o pior aluno, surgiu uma ideia de uma situação específica, então super legal. E você entrou junto nessa, como é que foi, João? Então, para falar a verdade, eu também fiz economia e administração no INSPER. E eu lembro que eu fui impactado pelo empreendedorismo quando eu estava ainda no colegial. Minha escola trouxe alguns profissionais diversos, de diferentes áreas, e tinha um talk específico de empreendedorismo. Eu lembro que eu fui falar com meu pai, falei, olha, já sei o que eu quero fazer faculdade de empreendedorismo. Na época não existia, hoje até existe. E ele falou, bom, então vai fazer administração, economia, algo do tipo. Então sempre realmente teve em nós a ideia de empreender, mas eu não imaginava que ia ser tão cedo. Então, quando eu estava no 4º semestre de economia, a gente começou a empreender, mas foi cedo, enfim, teve a oportunidade, a gente falou, vamos abraçar. A gente se reuniu em pouco tempo, o Ricardo compartilhou essa história pra gente, a história de um amigo que ficou quase sem combustível ali na rua, e depois a gente começou a investigar, a entender um pouco mais sobre se existia uma solução no Brasil, e na verdade a gente viu que não, só a gente já fora. Nos reunimos eu, o Ricardo e o Matheus, enfim, estamos juntos até hoje. E pelo jeito foi uma ideia, assim, os dois tiveram ideias de empreender, vontade de empreender desde a faculdade, né? Sim, e até um ponto, retomando, meu irmão foi humilde. Quando a gente falou que eu era o pior aluno da faculdade, eu realmente era. Ele e o Matheus de ponta, crânios.
Então fica muito mais fácil para mim. Queria que fosse assim, mas na verdade, né? E aí, realmente, a ideia nasce na faculdade, mas eu acho que essa chama ela sempre esteve dentro da gente, porque com certeza não fomos os primeiros a ter essa ideia do modelo de delivery de combustível, a gente vai compartilhar um pouco mais, mas eu acho que estava com essa chama acesa e quando surge essa dor no mercado que a gente sente mais perceptível, a gente foi bastante atrás, bastante resiliência. Então vamos poder compartilhar um pouco com vocês aqui. Legal, legal. E é muito, muito interessante, né? A gente vê que dois irmãos se juntaram para fazer uma empresa, né? Nem sempre o ambiente de empreendedorismo familiar é o mais fácil do mundo, né? O mais tranquilo, mas que bom que isso tem funcionado. E um pouco do que você comentou, Ricardo, o que é a Versa hoje, né? A gente comentou como é que ela começou um pouquinho, mas seria importante vocês comentarem o que é exatamente a Versa, quais são os seus serviços e o que ela faz hoje no mercado. Show, perfeito. Bom, explicando de uma maneira clara, a Versa é uma intermediação entre os postos Petrobras e as empresas que possuem frota leve. Por que posto Petrobras? Porque a gente acredita muito na bandeira, a Vibra é a nossa investidora principal, e frota leve porque a gente faz essa intermediação para veículos abastecidos a gasolina e etanol. Essa intermediação é feita por meio do delivery, então basicamente os carros não vão mais até o posto de gasolina e agora o posto de gasolina vai até os carros, as frotas empresariais. Basicamente a gente adicionou o last mile da cadeia que começa desde a extração e terminava nos postos de combustíveis, e a gente observou que existia uma dor no mercado, partiu ali dessa quase pane seca de um amigo nosso que ficou na rua, mas quando a gente viu, na verdade o mercado era muito maior que a pane seca, a gente poderia atender pessoas nas suas casas, trazendo comodidade, praticidade. Foi uma época que a gente começou a empreender ali na pandemia e você tinha tudo na sua casa, você tinha supermercado, você tinha restaurante, você tinha farmácia, enfim, uma série de coisas. Em contrapartida, os postos de combustíveis, eles continuavam com o mesmo modelo há muitas décadas, com poucas inovações. Então, a gente, enfim, aqui no Brasil, a gente é pioneiro com esse last mile da cadeia, fazendo com que agora tem uma série de benefícios para o nosso cliente corporativo que já existia fora do Brasil, inclusive. Não, e eu achei muito legal porque eu comentei, né, um pouquinho, tenho comentado sobre a Versa com alguns amigos, né, e quando você pensa em, delivery de combustível, ainda mais durante a pandemia, né, todo mundo, é o que você falou, você tinha tudo na palma da sua mão, né, você tinha mercado, você tinha serviço de construção, mas você não tinha combustível, né, e como é que é hoje esse acesso, né, como é que o cliente, ele quer ter esse acesso fácil ao combustível, ele tem um aplicativo que ele entra, solicita, em quanto tempo é entregue, como é que é esse serviço? Show. Um ponto importante o que o João estava comentando e você puxou agora, que não existia esse serviço. Na verdade, esse é um mundo que até então existia pouca inovação. A gente brinca que o primeiro posto de gasolina para um posto de gasolina atual, a gente até tem uma foto no escritório que mostra tem duas grandes mudanças. A cor da foto, que era em preto e branco, e o modelo do veículo, porque o processo de abastecimento ele sempre foi o mesmo. A gente assiste com a Vibra uma mudança, uma vontade de mudança muito forte, de sempre trazer inovação para esse mercado que por muitas décadas se permaneceu o mesmo. Então agora a gente inclui esse last mile. E respondendo um pouco mais desse lado, hoje a Versa ela é 100% voltada para frotas empresariais. Então ela nasce de uma dor de uma pessoa física, de um amigão nosso, mas hoje a gente atua com grandes empresas, desde Localiza, Movida, Unida, Sabesp, Claro e etc. Então o nosso foco hoje são as empresas. A gente chegou, inclusive, a desenvolver um aplicativo porque a gente ia atender pessoas físicas, era a ideia inicial, né? Algo semelhante ao Uber, enfim, ao iFood. Eu já estava ansioso por esse aplicativo aí para poder atender. O seu carro, por exemplo. Mas, realmente, quando a gente foi desenvolvendo a ideia, implementando a solução, implementando nosso primeiro caminhão, a gente percebeu que, na verdade,
o mercado, o B2B, ele era muito maior, muito mais vantajoso nesse momento. A gente precisaria definir um foco, então a gente até tem esse aplicativo que em algum momento com certeza a gente vai lançar e vai fazer abastecimento para pessoa física, mas hoje o nosso foco é o meio corporativo. E aí, sendo direto, a gente ou faz a prospecção de clientes, cada vez mais vem clientes fazendo de fato o contato com a gente, e a gente define uma frequência. Eles não têm um aplicativo, uma plataforma ainda para solicitar, a gente define uma frequência de abastecimentos com horários programados, e leva o caminhão junto com o combustível para fazer o abastecimento dentro do pátio do cliente. E como é que vocês conseguiram ajudar as empresas que vocês prestam serviços a melhorarem o serviço, seja de agilidade, velocidade ou até de custos, né? O porquê que a empresa hoje ela puxa a Versa para perto, como essas grandes locadoras que você comentou, o que facilita isso no dia delas e como melhorou isso? Perfeito. Hoje a gente atende 100%, o nosso foco é 100% empresas com frota. Então, como que funciona? Qualquer cliente com uma frota empresarial que deseja não ir mais ao posto de gasolina e quer receber essa comodidade, que também é uma comodidade, uma praticidade para as empresas. É lógico que o nosso foco é aumento de produtividade, redução de custos, um corte de fraude. A gente faz uma leitura da operação dessa empresa e pluga o serviço de delivery nessa operação. Então a gente estava até comentando um pouco que no começo foi para o B2C, etc. Hoje o nosso foco é B2B. Sim, quando de fato a gente começou a tirar a ideia do papel, a gente desenvolveu um aplicativo para pessoas físicas. A ideia naquele momento era fazer abastecimento em casas residenciais, e depois a gente mudou completamente o foco. De fato, hoje nossa proposta é abastecer as frotas corporativas, a gente define a frequência de abastecimentos junto com as empresas, horários, enfim, dias programados, e leva o combustível do posto até o pátio do cliente. Eu imagino que para a empresa, como as grandes locadoras que você tinha comentado, né, isso deve ser um facilitador muito grande, porque ela não precisa levar todos os carros dela até um posto ou um centro. Enfim, a Versa leva todo esse combustível com essa periodicidade e facilidade para os grandes clientes, né? Exato. São 5 pontos principais que a gente sempre comenta de valor para os clientes. O primeiro é o aumento de produtividade. Então, quando você não precisa se movimentar até o posto, colocar isso na sua jornada, você ganha tempo para a sua operação. O segundo é redução de custos. Então, você tem um colaborador que ele tem que prestar atendimento, que ele tem que fazer manutenção do veículo, depende de qual é a hora. Pode ser de segurança, por exemplo, uma Honda. E você gasta ali hora colaborador com ele fazendo abastecimento. Não é algo que era para estar nessa conta. O terceiro e o quarto ponto eles estão atrelados, que é redução de fraude e controle financeiro. No nosso modelo, ele é 100% de empresa para empresa. Tanto a tomada de decisão, o gestor de frotas, alguém da área de compras e etc. vai decidir o cronograma de abastecimentos junto com a Versa, e esse fluxo financeiro também funciona assim, sem intermédio, sem colaboradores, sem frentistas, nesse meio. E por fim, sustentabilidade. Então imagina um pátio com 100 veículos. A cada 100 veículos que iam até o posto, são 100 trajetos que deixam de existir, e agora é um trajeto que a Versa faz e abastece todos esses veículos. Sabe que quando a gente, de fato, começou a vender a nossa solução, a gente falava basicamente de todos e não enfatizava tanto a redução de fraude, ou basicamente eliminação de fraude. A gente entrava sempre muito com o discurso, de fato, aumentar a produtividade do cliente, porque é isso, hoje tem a hora colaborador, né, que ela é custosa, ele pode estar dedicado a fazer outras atividades que tragam de fato, receita ali para a empresa. E a gente foi com o tempo percebendo, juntamente com os nossos clientes, que a questão de fraude ela era muito forte, porque hoje nosso sistema ele é basicamente um sistema antifraude. Nos Estados Unidos, tem um dado que de 5 a 10% do combustível ele é fraudado. Então, a gente imagina que no Brasil não existe esse dado a partir de 10%. E você diz em relação à qualidade do combustível, essa fraude é a qualidade do combustível ou não? Ela pode ser de qualidade, ela pode ser de quantidade também. Tem 2 testes que a gente endossa nosso cliente a fazer. Um é da quantidade, então você pede 20 litros, existe um balde aferidor que o posto, enfim, qualquer pessoa no mercado tem que despejar 20 litros ali. E tem uma outra questão que é de fato da qualidade do combustível. Às vezes
vezes podem ter práticas ilícitas que fazem com que o combustível seja mais barato e aí você está pagando por outra coisa. Qual que é o grande ponto? É um processo que está em cima de ponto cego. Então, uma empresa tem 100 mil, 10 mil colaboradores com cartão frota ou com algum modelo de pagamento. E aquele colaborador, ele tem muita influência sobre a decisão de quando abastecer, quantos litros e etc. É muito fácil abrir um espaço para fraude nesse modelo. Então, o João traz que acima de 10%, os nossos dados e dos nossos clientes passados apontam que de 10% a 20% do que é gasto com combustível é oriundo de fraude. Uma empresa entra com a Versa, no primeiro mês ela vê aquela conta que era de 100x cair para 85x, 80x e etc. Então, é um processo, igual o João estava comentando, que a gente aprendeu, porque os nossos clientes começaram a falar: putz, eu não percebia, não sabia que tinha tanta fraude, eu até tinha essa pulga atrás da orelha, mas eu não sabia essa dimensão, não tinha remédio para essa dor. Ou seja, isso acabou, esse quinto valor, por exemplo, veio por um conhecimento na prática, né? Que as empresas falaram para vocês que está gerando esse valor, né? Eu lembro até o caso, que eu só ia comentar antes, o caso, de fato, foi acho que nosso primeiro ano, e a gente abastecia a frota de uma confeitaria. Então era uma frota pequena, eu não lembro, até 5 veículos. 5 veículos, eu não lembro quantos eram. Exato. E aí eu lembro que depois de alguns meses, a dona da confeitaria nos chamou e falou: olha, preciso contar uma coisa para vocês. A gente já ficou um pouco preocupado, inclusive, o que ia se tratar. Falou: olha, depois que tive a solução da Versa, eu tô gastando 50% a menos de combustível, entregando a mesma quantidade que eu entregava antes. E a gente falou: no fim, tem uma explicação, que é a fraude. A gente já estava começando a escutar, vendo nos Estados Unidos que esse era um valor também forte, e falando de Estados Unidos, então imagina no Brasil, enfim, e hoje é uma conta que é muito relevante para as grandes empresas. Para o nosso setor, então a gente não tem um KNAI específico que a gente atende, não é só a empresa de telecomunicação, só a empresa de segurança, etc. Nós somos muito abertos. Desde BIP Saúde, que é um cliente nosso, até a Localiza e etc. Todas têm as mesmas dores da mobilidade. E essa é uma dor que a gente percebeu e que realmente ela é muito grande. Não, muito legal. E eu queria até fazer uma pergunta um pouco relacionada ao começo, né? Quais foram as principais dificuldades que vocês dois tiveram, né? Seja como irmãos ou como novos empreendedores, e como é que o mercado recebeu a ideia de uma empresa que vai levar o combustível de uma forma fácil, né? Porque eu fico imaginando que talvez os postos, no primeiro momento, imaginou que vocês poderiam ser concorrentes deles, né? Como é que foi esse primeiro impacto da ideia da Versa no mercado? E ainda existe essa questão. Então, assim, eu acho que, na minha percepção, o primeiro desafio foi a gente, de fato, começar a empreender. Sendo jovens, a gente nunca tinha empreendido antes, ou tendo realmente um trabalho extenso. Então, nossas primeiras reuniões a gente devia ter 20, 19 anos, e a gente sentava com pessoas de 60, 70 anos, e ali já foi interessante entender um pouco do meio corporativo, do meio empresarial, como que ele funcionava. Passado isso, enfim, aí nas questões pessoais, a gente de fato começou a tirar a ideia do papel, e aí foram uma série de desafios, desde o regulatório, que no nosso caso o inicial foi o principal, porque não existia uma regulamentação do delivery de combustível, né? Não era permitido vender combustível fora dos postos, fora dos estabelecimentos. E foi a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que ela é uma agência que busca inovação, querendo ou não, que permitiu que a gente fizesse um projeto piloto de alguns meses para que a gente, de fato, mostrasse essa solução, mostrando os cases fora do Brasil. Então, olhando aí para o lado, tanto dos postos quanto das empresas, tudo que é novo é estranho. A gente tem usado essa frase e, de fato, refletido sobre.
porque ainda mais quando você fala de combustível, um produto perigoso, você fala, putz, tô acostumado há tanto tempo a abastecer no posto, e aí você escuta algo que é muito mais prático, algo que reduz custo, e com preço competitivo e tudo mais, você a primeiro momento estranha. Então, realmente, a gente teve esse trabalho de mostrar o que estava sendo feito, não apenas no Brasil que a gente estava fazendo, mas quais eram os benchmarks fora do Brasil, quais eram os benefícios, e acho que até hoje é um trabalho que a gente vem fazendo, não só com os nossos clientes, com os postos. Não, exato. Assim, eu vou dar a minha visão para essa pergunta. Uma série de dificuldades. Eu e o meu irmão, a gente é grudado, sempre foi grudado, mas a gente nunca tinha visto a máscara um do outro de empreendedor, de trabalhar junto e etc. Então, no começo, tinha alguns arranhões de, esse aqui é meu espaço, esse aqui é o seu, vamos se escutar. Podia ter alguma discussão dentro da mesa, fechava a porta, irmandade, etc., voltou. Então, no começo, eu acho que essa foi a grande dificuldade. O Matheus, que é o terceiro cofundador da Versa, é um anjo pra gente, porque ele sempre soube fazer muito bem esse balanço, e além disso, ele é muito amigo nosso, então vem dos dois. A gente montou um trio muito bom, e que a gente precisava ter uma união muito forte, porque a gente estava entrando num mercado que, de novo, até então, eu via muita pouca inovação. Quero depois fazer um parênteses em cima da Vibra, mas até então eu via muita pouca inovação, a gente conversava com um pessoal muito mais velho, sentada numa cadeira de couro e etc. As nossas conversas eram realmente assim, parecia o que meu irmão traz do Novo Estranho. E para 3 jovens naquele momento, a gente era mais novo ainda e etc. Foi puxado. Mas a gente foi ganhando respeito, mostrando propriedade, etc. E esse pessoal que já era mais velho veio embarcando com a gente. Então, foi um trabalho difícil, bastante xadrez e etc. Mas que hoje a gente vê com uma tranquilidade. E aí, trazendo o ponto da Vibra, eu desconstruo grande parte do meu discurso quando eu falo que não tem inovação no setor, que eu como consumidor assistia isso. Hoje a Vibra faz um trabalho que para a Vibra é a ex-BR distribuidora, ela muda completamente a cara dela, principalmente comportamento. Então uma empresa que está muito voltada para inovação, para postos 360, para trazer o melhor que existe para a rede deles, a gente começa a ver essa proteção e mais um padrinho no jogo. Eu acho que esses foram os principais desafios que a gente sentiu ali. Sim, e eles vêm constantemente nos auxiliando com essa questão da inovação, de como a gente se posiciona, como que a gente comunica o cliente e também o posto, que foi um pouco do que você estava citando. A gente não entrou, enfim, de forma alguma para disputar com o posto, não. A gente é um braço do posto da Petrobras. Para ajudá-lo, né? Ele começa a entender que vocês ajudam, exatamente, né? E ajuda a empresa a diminuir custo. E até hoje é muito do nosso discurso. Quando... Essa até é uma parte que vai mais com o Ricardo e o nosso CFO, entram para conversar com um posto que a gente está prospectando, eles sempre perguntam: qual que é a sua ideia? O que você sabe sobre a Versa? Qual que é a sua opinião? E geralmente a opinião... já levanta o escudo porque sabe que vai vir porrada. Porque a opinião é negativa. E aí muitas vezes realmente entendem de forma diferente que a gente tá roubando. E a maioria já conhece a Versa, pelo menos. Assim, a maioria das novas prospecções, as pessoas que você se reúnem já conhecem. Ela conhece uma Versa que não existe. Ela acha que a Versa é um bypass no posto, ela acha que vai sair direto da distribuidora, ela acha que vai roubar o cliente do posto, que é muito distante do que a gente promove. Exato. Essa é a primeira percepção e a gente fala, não é nada disso. A gente é como se fosse, em outros sentidos, o iFood que se utiliza dos restaurantes. A gente quer, de fato, aumentar a galonagem dos postos. A gente quer adicionar, né, venda onde ele não consegue chegar. Porque o posto ele tem uma limitação física. Ele fica parado e faz as vendas. Ele é uma figura passiva. E a gente quer trazer clientes que ele não alcança de outras regiões, de fato, pegando o combustível dele e abastecendo frotas onde ele não alcança. Então qual que é o grande jogo? Para o cliente a gente deixou bem claro por que é bom.
E para o posto, a gente traz uma força de vendas. Então, aquele posto que faz uma galonagem mensal e não consegue aumentar essa galonagem é muito difícil. Sem abaixar o preço, você não aumenta o seu volume e a Versa plugada, hoje a Versa é um modelo plug and play. Um posto BR, Petrobras em Brasília, no Amapá, em qualquer lugar do Brasil que queira o modelo, a gente consegue trazer uma galonagem adicional. Clientes que não são dela, fidelizar clientes para aquela rede, para aquele posto e etc. E trazer uma experiência ainda melhor para o cliente final, né? Então, acho que isso é muito legal e acho que a ideia da Versa foi muito corajosa, né? Porque esse é um mercado que, de certa forma, durante muitos anos teve realmente pouca inovação e sempre foi muito consolidado, né? A gente sempre viu apenas os grandes players ali, 3, 4 players no Brasil, com a distribuição dos postos, né? Do combustível como um todo, né? Então, vocês foram muito corajosos, isso é muito legal. E sobre a Vibra, né, que vocês receberam esse parceiro há pouco tempo, qual foi o momento que vocês decidiram, né, que faria sentido começar a conversar com o mercado para entender um novo parceiro estratégico para dentro da Versa? Legal. Então, vou até puxar um pouco do histórico para poder te responder. A gente fez um projeto piloto junto com a ANP, durou basicamente 6 meses, e depois disso veio a regulamentação, autorizando o nosso projeto e de outras empresas, enfim, que quisessem fazer o delivery de combustível. Então, passado um tempo, a gente começou a sair de clientes pequenos, que a gente estava testando a solução, como lavanderias, padarias, pequenos restaurantes, começamos a buscar outros tipos de clientes, como locadoras, seguradoras, telefônicas, e nesse momento a gente começou a ter uma grande aceitação, começamos a aumentar, enfim, crescer a nossa empresa, e a gente falou, bom, que o by the book de uma startup depois de um tempo você recebe um investimento, um seed, e chegou um certo momento de empresa que a gente falou, acho que agora a gente está preparado para receber um investimento e fazer a empresa começar um processo de escala. A gente já tinha recebido investimento antes, um Friends and Family, que a gente havia feito, mas naquele momento a gente falou, bom, começamos a pensar, discutir se a gente ia captar com fundo, que tipo de fundo, ou se a gente ia captar com uma empresa. E aí sempre foi muito claro para a gente que as distribuidoras elas têm muita sinergia com o nosso negócio. E foi nesse momento que a gente, de fato, se abriu para conversar com as 3 maiores distribuidoras do Brasil e cada vez mais enxergar sinergias e o potencial que seria receber o investimento de uma distribuidora. O namoro foi longo com a Vibra, foi um namoro de quase 1 ano, mas eles nos escolheram, mas a gente também escolheu eles, porque a gente realmente avançou, conversa com as outras empresas, e foi realmente assim, um processo, por mais longo, muito interessante. A gente se apaixonou pelas pessoas, pela empresa, e realmente estamos muito animados com essa parceria que está começando. Eu acho que foi muito natural. A gente começou a perceber que a escala junto de um player como a Vibra, ele seria muito facilitado, e eu não digo nem pela questão financeira, mas pelo know-how, pelos pontos de atuação, mas principalmente, igual o João falou, pelas pessoas. Desde o Ernesto, que é o CEO, Vanessa, que é uma grande VP, até todas as pessoas que a gente tem interação na Vibra, ela é muito rica e faz a gente não só crescer, mas ter menos medo. Eu acho que faz muita parte ter medo nesse processo. E também ela foi muito, acho que o aspecto que você comentou no início da conversa de a Vibra passou também por um rebranding muito grande, né? Por uma nova modalidade para ser mais tecnológica, mais ágil, mais inovadora. E aí, quando enxerga a Versa e traz como parceiro, não tem um casamento melhor do que esse, né? Eu acredito que uma empresa desse tamanho, entre as 10 maiores do país, ela tem que ter uma estrutura muito sólida, mas ela também pode ter os seus jet skis. Então, essa é uma ideia que o mundo traz, o mundo corporativo de grandes empresas poderem fazer outros testes e etc. Eu acho que é grande mérito da Vibra ter um corpo que consegue analisar empresas
poxa, a Versa naquele momento não aparecia nem na 10ª casa decimal da Vibra. E de colocar a gente num nível de conversa muito rico e, de novo, de falar, ó, tem que ter medo, mas a coragem é maior, a gente tá aqui com vocês pra gente ter esse potencial que agora a gente tá em escala. Então, realmente, a gente é muito apaixonado pela interação que a gente tem com a Vibra, ela dá um suporte muito forte pra gente, eu acho que a gente tá conseguindo corresponder à altura. Boa, muito legal. E eu queria entender um pouquinho, Ricardo, como que tá hoje essa estrutura da Versa, né? Hoje vocês são 3 co-founders, né? Matheus, Ricardo e João. Qual exatamente a função de cada um hoje dentro da Versa e como é que foi esse crescimento, né, da companhia em relação a time de colaboradores, enfim. Pô, legal. Eu tava batendo um papo esses dias com o founder da BIP, o Vander, e um cara sensacional, e ele tava fazendo um paralelo, ele falou, eu sei que essas palavras não têm link, sucesso e sucessão, mas dá pra fazer uma brincadeira, porque eu vejo, e a gente tava comentando da Versa, que a Versa ela vem crescendo bastante, então até pouco tempo estávamos em 4 pessoas, nós 3 e a Thay, que foi nossa primeira estagiária, hoje é nossa sócia e etc. E agora a gente está crescendo, estamos indo daqui a pouco para 100 pessoas e a ideia é crescer mais, não só em número de pessoas, mas principalmente na escala. E as nossas funções, ela começa a ter uma certa sucessão. Porque eu acho que eu, o João e o Matheus, a gente não tem esse síndrome do osso de, poxa, não quero largar isso, a gente gosta muito de colocar gente muito melhor do que a gente. Então, inicialmente, o João ficava muito voltado para o lado financeiro e legal. E, na verdade, todo mundo fazia tudo, mas acho que o escopo maior financeiro e legal, junto com operações, o Matheus mais voltado para operações e tecnologia e eu mais para o lado comercial. Hoje a gente já tem uma estrutura maior, então a gente tem um COO, a gente tem um CFO. Ainda assim eu fico mais pro lado comercial. Acho que é legal você comentar o que você faz, porque a gente quase não se vê lá dentro da Versa. Eu falo, pô, o que você tá fazendo? Eu tenho que falar o que eu tô fazendo também. Não se vê dentro da empresa, chega em casa, se encontra, não fala da Versa. Mas é bem por aí, assim, acho que nos primeiros momentos a gente se separou e basicamente eu e o Matheus, a gente ficou do lado operacional, o Ricardo do lado comercial, de fato vendendo a empresa, e a gente fala que ele vendia e trazia o problema pra gente, a gente tinha que resolver. Adorava isso. Então... Comercial é assim, né? Vende, depois leva e o a problema bucha é pra pro Bruno, resolver. Pô, eu exato. olhava a cara dos 3, eles 2 e a Tainara, eu falava, fiz minha parte. Trouxe o cliente. E aí a bola tava com a gente. E com o passar do tempo, a gente começou a trazer outras pessoas, que a gente sempre teve essa filosofia, vamos trazer a melhor pessoa que a gente puder para aquele momento, para aquela cadeira. E foi isso que foi acontecendo. Então eu ficava muito com esse lado financeiro também, e a gente fez a contratação do René, nosso CFO, que hoje também é nosso sócio. Depois passou um tempo, entrou um COO, que é o Rodrigo, também a mesma coisa, entrou também sendo sócio da empresa. Enfim, a gente foi trazendo pessoas melhores que a gente, conheciam mais o mercado ou mais daquela área específica, e a gente vai encaixando e assim, tendo outro espaço na companhia. A gente vai muito sentindo onde estão as dores e tentando, né, de fato, consertar as coisas, enfim, abraçando novos desafios. Então, assim, do ponto de vista prático, eu hoje fico mais com esse lado, também junto com o RH, o Ricardo mais comercial. Acho que vale falar um pouco dessa cultura que a gente tem na Versa. A gente tá falando um pouco de estrutura. E assim, é uma empresa e uma equipe apaixonante, porque a gente sempre teve um cuidado muito grande por contratações embasadas em soft skills. A gente sempre viu muita empresa contratando por hard skills e demitindo por soft skills, comportamento e cultura, e a gente quis tomar muito cuidado com esse lado. Então a gente não deixa de lado a parte técnica, mas a gente gosta de olhar muito a parte de soft skills. E hoje é uma startup com um corpo muito, muito estruturado, que a gente sente muito confortável de escalar, e com
com essa vontade também. A gente sente bastante essa cultura dentro da Versa. Não, muito legal. E eu fiquei curioso aqui, da onde surgiu o nome Versa? Você que responde essa. Acho que assim, primeiro ponto foi realmente um nome sem significado a princípio. Eu lembro a gente discutindo, pensando realmente em nomes, e vinham soluções. E fui eu, né, no caso que... Eu jogo pra ele porque, cara, assim, não tem muita graça, né? As pessoas perguntam, aí ele fala, cara, surgiu da minha cabeça, não a é... Versa vai ser Versa. Eu lembro até que tinha um fundo de investimentos naquele momento que se chamava Versa, eram de umas pessoas mais jovens também, eu gostei da filosofia, mas enfim, não foi muito por isso. Eu lembro que o nome, na época, me remeteu a uma empresa versátil. Então, assim, eu comecei a explicar isso para falar qual que é o significado, pelo menos para mim, da palavra. Porque a gente falou muito aqui de combustível, e que é de fato o que a gente tem de solução hoje. Mas a ideia é que o combustível ele seja uma porta de entrada para outras soluções. O nosso cliente, ele é o cliente que tem um carro. Então, a gente quer poder oferecer outros serviços, uma troca de óleo, uma lavagem a seco, enfim, uma solução de telemetria. E, para mim, por isso que essa palavra remete à versatilidade. Não só isso, mas a Versa ela é um player logístico também. A gente gosta muito de conectar essa malha entre os postos Petrobras e as empresas, seja abastecendo combustível ou não, porque a gente sabe que é um mundo que vem trazendo cada vez mais mudanças. Então eu acho que o nome Nonsense Versa cabe muito aqui de ser sempre a melhor versão, ter versatilidade, etc. Acho que eles pensaram nessa resposta aqui depois que o nome surgiu e foram juntando ficou tudo, bonita, né? né? Ficou lindo de ver. Então, pronto. Ficou lindo de ver. E eu achei muito legal que você comentou do soft skill, Ricardo, sobre a cultura da Versa, porque eu vi recentemente uma matéria sobre inteligência artificial falando que a chance das profissões que dependem de soft skills demorarem muito mais para serem extintas versus as profissões de hard skills. Então, acho que é muito importante que você já esteja focando em soft skills desde esse primeiro momento de história da Versa, né? E eu queria puxar aqui uma última pergunta aqui para vocês, pessoal. A gente sempre pede aqui para os nossos convidados, né, darem alguma dica, alguma sugestão para os nossos ouvintes, seja através de um livro, um filme, uma série, um ensinamento de vida. Então, se vocês não pensaram em nada, tá tudo bem falar que não pensaram em nada, mas se você tiver alguma dica, seria uma ótima ideia. Eu não tinha pensado, realmente me pegou um pouco desprevenido, mas falando de livro, tem um livro que eu gosto bastante da cultura e puxa um pouco dessa parte de soft skills que se chama Criatividade S.A. É o livro que conta um pouco a história da Pixar, ele envolve também bastante o mundo dos negócios, o Steve Jobs na época que ele estava um pouco mais afastado da Apple, e ele faz parte do início da Pixar, mas mostra muito a cultura da empresa forte, o quão longe uma cultura forte pode levar a empresa. Então, eu gosto bastante. A gente até coloca esse livro quando a gente divulga uma vaga dentro da Versa, porque acho que isso é até uma maneira de puxar as pessoas que a gente gostaria de ter. Sim, eu vou fugir um pouco desse lado mais intelectual e vou até porque quando eu pensei assim, qual uma dica, o que seria, e recentemente eu fui num restaurante que depois eu fui entender um pouco do que estava se passando. Ele se chama Standing Sushi Bar. É um restaurante que eu achei muito diferente, porque a ideia é feita para você comer um japonês em pé. E aí a gente, enfim, foi nesse restaurante, achei super curioso. A gente foi ver que é um movimento que está acontecendo principalmente no mundo oriental, uma tradição mais japonesa, que está muito conectado com esse nosso mundo hoje. Tudo é muito rápido, tudo é muito ágil, todo mundo tem pouco tempo, então acho que no fim está tudo conectado nesse sentido. Um restaurante que de fato é para você comer bem, com qualidade, mas de uma forma mais ágil. Muito legal, diferente, eu também nunca tinha ouvido falar. Acho que fomenta um pouco, né, essa é o que você falou, essa agilidade do mundo, né?
E, bom, pessoal, eu queria agradecer aqui a todos os ouvintes. Esse foi mais um episódio aqui em Insights do Bradesco. Eu tive um grande prazer de conversar com o Ricardo Amário, cofundador aqui da Versa. Obrigado, Ricardo, pela presença e pelo bate-papo. Pô, obrigado pelo espaço, obrigado por deixar tudo tão leve e tranquilo. E fico feliz, muito feliz mesmo com o convite. Boa, e obrigado também, João, um grande parceiro nosso aqui. Obrigado pela presença e por ter explicado também tão bem aí sobre a Versa. Super obrigado você e toda a equipe pelo convite. Bom, pessoal, você ouviu um pouquinho aqui sobre a história da Versa, uma empresa disruptiva, e esse é um pouquinho do intuito aqui do New Gen Insights, onde a gente busca trazer insights da nova geração para os nossos ouvintes e trazer um pouquinho dessa experiência dos nossos jovens empreendedores. O Insights você encontra nas principais plataformas de áudio e esperamos vocês nos próximos episódios. Muito obrigado!